Trânsito, nós estamos aqui vendo o trânsito de Santa Teresa, um trânsito fluido nesse momento, mas eu queria dizer para vocês que nem sempre é assim, especialmente se a gente tem evento na cidade, a gente fica travado no trânsito às vezes por horas, um lugar que a gente chegaria em 5 minutos, a gente fica horas esperando o trânsito fluir. E também nos horários de pico, de rush, especialmente nos horários que as crianças estão saindo das escolas. Então, o problema de trânsito em Santa Teresa é um pouco mais grave do que a gente pensa. Você sabia que não ter um ônibus circular na cidade impede que muitos jovens e adolescentes estudem? Eu não estou falando do curso normal, né? Do ensino fundamental e ensino médio. Eu estou falando dos cursos profissionalizantes e faculdade. Estive na ESA recentemente e fiz questão de discutir isso com o Frei, perguntei claramente, Frei, existe problema aqui de alunos que não fazem o curso, não fazem a faculdade por falta de transporte? Ele falou assim, sim, Carmen. Muitos alunos ou abandonam o curso ou não fazem o curso aqui na faculdade porque não tem transporte. Aí tem uma outra situação também que eu verifiquei. Soube juntar várias pessoas que existem professores qualificados que poderiam estar dando aula, mas não dão aula nas nossas escolas porque não tem transporte. A prefeitura não oferece transporte para esses professores e eles não têm condição de vir dar aula. Então, por isso, eles também recusam a tarefa, o trabalho de dar aula, de serem professores. Imagino aqueles que encaram essa responsabilidade, né? Eles precisam ter carro próprio. E tem uma outra situação que aí eu acho um pouquinho mais grave, que é dos alunos de ensino médio e ensino fundamental. Eles não conseguem fazer cursos profissionalizantes. Vejam só, eu conversando outro dia com a família de um garoto, que ele estuda no Pinto Coelho na parte da manhã. E dentro da própria escola, ele foi apresentado ao curso de computação do Senac, que acontece durante toda a tarde. E essa família, então, foi na prefeitura tentar trocar o horário da condução da escola para voltar para casa de meio-dia para o final da tarde, quando ele termina o curso do Senac. Qual foi a surpresa? Que ele não poderia fazer essa transferência, ele não poderia pegar o ônibus no final da tarde. E aí o que acontece? A família, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem suas atividades. Acontece que essa criança, esse adolescente, ele fica sem poder fazer esse curso de computação porque não tem um transporte para voltar para casa. Porque nem sempre é possível alguém da família se deslocar para buscá-lo. Ele mora no interior, a mais ou menos 20 quilômetros do centro da cidade. Existem outras situações também. Alunos que poderiam estar cursando um curso para fazer uma escola particular, mas deixam de fazer a escola particular porque também moram no interior e a família não tem como levar e trazer da escola particular. Entendem que a falta de uma política pública para estimular o estudo, para fortalecer o estudo das nossas crianças, adolescentes, é algo de extrema importância. É de extrema importância. E aí, falando sobre o transporte, a gente também cai num outro problema, que é a situação de muitas pessoas do interior precisarem vir ao centro da cidade. Vejam o caso dos idosos. Eu trabalho no Banco do Brasil. E toda vez que eles precisam receber o salário deles, que não é um salário grande, normalmente é um salário mínimo, eles precisam pagar táxi para vir do interior para receber seus proventos. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo, que situação triste, né? Um aposentado viver com salário mínimo e ter que gastar um táxi não é barato. Eu já peguei táxi daqui do centro da cidade até onde eu moro, que é mais ou menos uns 25 quilômetros do centro de Santa Teresa, talvez nem um pouquinho menos que isso. R$100, uma corrida R$100, só para ir. Imagina, você tem que ir e você tem que voltar. É muito caro para esses idosos. Aí tem um outro problema. Todo mundo tem que vir de carro pro centro de Santa Teresa. No meu trabalho, eu tenho estacionamento, mas isso não é oferecido por toda empresa. Nem toda empresa tem estacionamento. Então, o que acontece? As nossas ruas ficam lotadas de carro o dia inteiro. O dia que eu venho ao centro de Santa Teresa e que eu não vou para o trabalho, eu tenho muita dificuldade de encontrar estacionamento. Outro dia eu precisei ir à Policlínica. Eu fui encontrar estacionamento 2 quilômetros distante da Policlínica. Eu morrendo de febre, morrendo de dor no corpo. Entendeu? Então é tudo muito difícil. Nós precisamos de ônibus circular. Nós precisamos ter transporte coletivo, transporte público na nossa cidade. Como isso vai ser feito? A gente precisa estudar, a gente precisa demandar tempo, sentar, conversar com especialistas, conversar com moradores que têm um pouquinho mais de conhecimento,
moradores que a gente precisa conhecer as necessidades. Isso é trabalho, gente, isso é suor. E é para isso que a gente pede seu voto, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa se dedicar a essas sessões, estudar e tentar uma solução, tentar resolver. Porque não dá para ficar parado, não dá para ter 11 vereadores, ter um executivo, ter suas secretarias e ninguém fazer nada a respeito disso. É preciso mudar a legislação? Vamos mudar a legislação. É preciso correr atrás de patrocínio do Estado, da União? Vamos correr atrás disso. O que não dá é para ficar parado, gente. O que não dá é para ficar com preguiça de trabalhar. A gente tem que colocar a mão na massa. A gente tem que usar de criatividade, a gente tem que usar das redes de relacionamento. Saber o que acontece nas cidades, onde que isso deu certo, onde que não deu certo. O que deu certo para a gente copiar, o que deu errado para a gente consertar. É para isso que existem os parlamentares, é para isso que existe eleição, para a gente escolher gente que quer trabalhar, que tem competência, que tem criatividade, que tem vontade de se esforçar. Eu conto com o seu voto. Meu nome é Carmen Barcelos. 13.000 é o meu número para vereadora em Santa Teresa. Conto